Pessoal, então boa noite para todo mundo, né, que está aqui, Patrícia, Jovenilson, depois o pessoal que acompanha pelo YouTube, né? Vamos iniciar aqui então mais uma aula da disciplina e, bom, sempre iniciando pelo cronograma, né, principalmente porque agora a gente está realmente aí nos últimos dias de aula, né? Então, realmente últimas semanas, últimos dias, né? Então, hoje a gente vai dar sequência aqui no conteúdo com o texto do Pereira, que trata do conceito de racionalismo, né? Ah, na quinta-feira, pessoal, 12, 13, dia 14 de abril, me falaram que essa quinta-feira é feriado. Alguém pode confirmar por aí? Deixa eu só olhar aqui no calendário da UNB. Ah, é sexta-feira, é verdade. Ah, então por isso que eu agora me confundi, porque eu também achava que era sexta, hoje eu não sei porque alguém me falou que era quinta. E eu agora fiquei na dúvida, né? Mas realmente a gente está aqui, né? Ah, vai ser na quinta-feira, dia 15. Ah, tá certo. Tá, então, é isso mesmo, tá correto aqui nosso cronograma, né? Então, a gente está hoje na aula do dia 12, o texto do Pereira sobre racionalismo. Na quinta-feira, a gente tem uma aula sobre epistemologia, né? Um texto que a gente vai falar sobre conhecimento e administração. Dia 19 de abril, a gente vai ter a última aula mesmo da disciplina, aula de sala de aula, né? No sentido que a gente vem, conversa, apresenta o conteúdo. Dia 19 de abril, última aula sobre o objeto da administração, que é quando vocês também têm que entregar a sinopse crítica 6, tá? Aí sim, dia 21 de abril tem um feriado que caiu em dia da disciplina, né? E dia 26 de abril, literalmente o último dia de aula da disciplina, com o encerramento, fazendo a atividade avaliativa da unidade 3. Tá? Lembrem-se que hoje também, dia 12, é a entrega da sinopse crítica 5, né? Sobre esse texto que a gente vai abordar aqui na aula de hoje. Tá? Então, se atentem aí para a nossa evolução de cronograma, porque realmente são os últimos dias, né, as últimas aulas aí que a gente vai estar tendo, tá? Então, lembrando que a gente está na unidade 3 da disciplina, né? Então, é uma unidade focada em tópicos específicos, em análise organizacional, em gestão, em administração, né? A gente iniciou a disciplina na unidade 1 falando das bases para a análise das organizações, né? A gente viu o que é teoria, o que é uma teoria científica, vimos algumas teorias clássicas, como burocracia, TGA, né? Demos uma introdução no assunto de análise organizacional, passamos para a unidade 2, onde a gente viu especificamente teorias e conceitos relacionados à análise organizacional, né? Então vimos as imagens do Morgan, né? A gente falou sobre estrutura, ambiente, estratégia, né? Vimos abordagem ecológica, vimos os paradigmas de produção, toyotismo, taylorismo, fordismo e volvoísmo, e agora na unidade 3, né, já que, como eu falei, a gente cumpriu ali aquele conteúdo, vamos dizer, mais básico, né? Que é um conteúdo de base para vocês aprofundarem o entendimento da teoria em administração, a gente vai agora, na unidade 3, aprofundar especificamente em alguns tópicos, né? Abordando esses tópicos de modo mais detalhado, mais aprofundado, muitas vezes por meio de artigo científico, né? E assim por diante. Então, essa é basicamente a proposta que a gente percorreu até aqui de conteúdo, né? Então, nessa unidade 3, a gente vai falar desses tópicos, né? Na aula passada, a gente falou sobre o que é o trabalho, o conceito de trabalho e como que a compreensão desse conceito ajuda na tomada de decisão na empresa, na organização, né? Vimos, inclusive, lá o estudo de caso do estudo da fadiga, que o Taylor conduziu, né? E hoje a gente vai abordar mais um conceito que é central dentro do campo da administração da gestão, que é a questão do racionalismo, né? Ou do que é ser racional e assim por diante, nesse mesmo espírito de aprofundar, ampliar a compreensão de vocês sobre o conceito e como que isso pode ajudar a entender não só a administração como um campo profissional, mas também a atuação do gestor, do administrador na prática, né, na empresa, na organização. Então, a gente vai utilizar como referência esse texto, né, que é um texto escrito por um pesquisador, um professor brasileiro, né, que foi relançado em 1993, se não me falha a memória, ele foi
primeira edição desse artigo, ele foi originalmente lançado em 1975, tá? Alguma coisa assim, se não me falha a memória, isso está lá no artigo, né? E depois, em 1993, ele foi relançado. Aqui eu queria já fazer uma nota de rodapé, porque só isso que eu acabei de falar já é muito importante para nós aqui, né? Porque vocês sabem, né? A gente tem trabalhado isso e dito, né? Como o estudo de teoria em organização é um estudo deficitário, né? A gente tem problemas de interesse dos alunos, a gente tem problema de ensino por parte dos professores, né? De fato, a construção da teoria de administração é uma lacuna que a gente tem, né? Em especial no Brasil. Então, esse texto aqui eu sempre gosto de destacar que ele é uma produção teórica, né? É uma reflexão teórica muito profunda e muito importante sobre o campo da administração, feita por um brasileiro, né? Então, eu acho que é um artigo que ainda tem mais valor, né? Por isso, né? Porque demonstra que há, sim, algumas iniciativas de se pensar teoricamente a administração, mostra como essas iniciativas são válidas, né? E principalmente ocorrendo dentro do Brasil, isso inspira ainda mais e mostra como é possível a gente, de fato, né, investir nesse desenvolvimento teórico que a administração tanto precisa, né? Então, o título do texto é o emprego do termo racional em economia e administração, que é onde o Pereira vai discorrer, definindo o conceito, por que o conceito é definido assim, e principalmente quais as implicações desse conceito para a prática administrativa. Tá? Então, basicamente, esses são os nossos objetivos. Pessoal, a primeira pergunta que vocês devem estar se fazendo é por que é importante a gente estudar o que é ser racional ou o que é racionalismo, né? Por que será importante a gente estudar esse tipo de coisa? Como que isso pode impactar na atuação de vocês como administrador? Como que isso pode levar vocês a entenderem o que de fato é administração como ciência e como profissão, né? Enfim, onde que mora a razão da gente ter que discutir, da gente ter que aprender, ler, né? Algo que vai nos ensinar o que é ser racional, o que é o conceito de racionalismo. Bom, a primeira coisa que vocês precisam entender, pessoal, é que esse termo, né, racional, ele é um termo muito ambíguo e, ao mesmo tempo, muito utilizado em toda a nossa sociedade, né? Então, quantas vezes vocês já viram aí as pessoas justificando as suas ações em função delas acharem que aquela ação tem uma característica ou tem um atributo de ser racional, né? Então, se você vai, por exemplo, dentro de uma empresa, a palavra racional é quase como água, né? Então, você vai para uma reunião de conselho tal, né, e lá você, em determinada passagem, com certeza você vai ver algo do tipo, né? Mas por que a gente tem que comprar essa filial, né? Ou por que a gente tem que abrir essa filial ou comprar esse concorrente? Porque é o mais racional a se fazer, né? Por que a estratégia da empresa vai ser uma estratégia focada em preço, né, e não em estrutura? Porque esse é o mais racional a se fazer, né? Por que uma determinada política pública, né, investe, dá direto o recurso para as pessoas, ao invés de dar condições para que essas próprias pessoas produzam esses recursos, né? Porque é o mais racional a se fazer. Então, se atentem a isso. Por quê? Porque vejam como a gente está justificando de um lado as nossas ações, usando essa razão, né? Vamos fazer isso aqui na empresa, no governo, no estado, na minha casa, em qualquer lugar, porque é racional. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas acham que sabem o que é racional, mas quando, na verdade, pelo menos do ponto de vista da administração, ou seja, o que é o racionalismo para a gestão, que é o texto do Pereira, garanto para vocês que aproximadamente 90% das pessoas não sabem o que é o racionalismo dentro do campo da gestão, né? Então, a principal razão de por que estudar o termo, o conceito, né, de racionalismo é essa, né? Vocês estão entrando em uma área de trabalho, uma profissão, uma área científica, que é a administração, onde muitas ações que vocês vão encontrar e que vocês próprios vão fazer vão ser justificadas por serem racionais, né? E a gente tem isso, e a gente tem também o fato de que, como eu falei, muitas vezes no campo da gestão as pessoas sequer sabem o que é racional, né? Por quê? É muito comum, né, principalmente quando a disciplina era presencial, né, que a interação fica muito melhor, né? Eu faço lá uma pergunta, pessoal, para vocês, o que é racional, né? O que é ser racional, né?
E mais de 90% das pessoas vão responder que ser racional é ser inteligente, é ser frio, né? Ou seja, não dominado ou dotado de emoções. Ser racional é ser objetivo, né? Ser racional é ser moderno, novo, inovador, né? E, como eu falei para vocês, o que mais chama atenção é que vocês vão ver, pessoal, que pelo menos dentro dessa proposta de interpretação do conceito que o Pereira traz para nós, racional não tem nada a ver com isso no campo da administração. A administração tem uma compreensão e um uso muito diferente do conceito de racional que as pessoas estão acostumadas aí fora. Né? Como a gente falou, um pouco de burocracia. Né? Você chega ali na rua, né, e vai entrar. Você acha que a burocracia é boa? Mais de 90% das pessoas vão falar, não, acho que burocracia é muito ruim. Por quê? Porque elas não sabem o que é o conceito. Elas têm na cabeça aquela definição de burocracia, aquela definição leiga, né? Que burocracia é ruim, engessa, tal, que a gente viu que não é isso. Né? Aqui é a mesma coisa com o racional. As pessoas usam esses termos, né, ou esse termo e as suas variantes, né, para justificar as suas ações, sendo que, ao mesmo tempo, elas próprias não sabem do que estão falando, como eu falei, no campo da gestão. Tá? Porque se você vai, por exemplo, para o campo da psicologia, né, a definição de racional é aquela que quase todo mundo conhece, né? Dotada de inteligência, dotada de intenção racional. Né? É uma definição do campo da psicologia. Mas nós temos uma definição do campo da gestão. E se nós estamos no campo da gestão, devemos usar essa definição, e não a definição da psicologia, da biologia, da engenharia e assim por diante. Tá? Então, essa é a principal razão do porquê nós vamos estudar, ver, aprofundar e discutir esse conceito aqui. Vocês vão ver que vai se abrir um rol de novas oportunidades e modos de se enxergar a administração e o termo a partir dessa compreensão. Tá? Então, bom, finalmente, o que é racional, então? Né? Se racional não é dentro da administração, ser racional não é ser inteligente, não é ser dotado, né, ou não ser dotado de emoções, não é ser frio, não é ser objetivo. O que de fato é racional dentro do campo da gestão, dentro do campo das empresas? E aí é o que o Pereira traz ali para nós. Né? Pessoal, racional é isso aqui. Tá? É adequar os meios aos fins que se pretende, de modo a diminuir as perdas e maximizar os ganhos. É isso que é ser racional em administração. Então, o que é adequar os meios aos fins? É basicamente você escolher os meios pelos quais os objetivos da empresa vão ser atingidos. Isso é ser racional, entende? Então, quando que isso acontece na empresa? Quase que toda hora. Né? Então, peguem um planejamento estratégico. O que é um planejamento estratégico? Você tem as metas, né? Lá, daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 5 anos, a gente quer dobrar o nosso market share. Então, eu tenho o fim. Né? E o que dentro desse planejamento estratégico também é definido? Como eu vou chegar a esse fim? Não é isso? Então, se eu sei que daqui 5 anos eu quero dobrar o share da nossa empresa, como eu vou chegar lá? Eu tenho um objetivo. Qual é o meio, o caminho, as decisões que vão fazer com que a gente chegue àquele fim? Isso é adequação dos meios aos fins. Isso é ser racional. Então, ser racional é quando o empresário, o gestor, o administrador tem um objetivo e ele consegue escolher os meios que vão levar ao alcance daquele objetivo. Isso é ser racional, pessoal. E vocês podem achar que, poxa, mas isso então é racional? Mas qual que é a diferença em relação às demais definições que a gente tinha? Calma que vocês vão ver como essa compreensão de racional faz toda a diferença. Né? Então, partindo do princípio de que ser racional não é ser inteligente, não é ser desprovido de emoções, não é ser objetivo, né? Não é ser técnico. Racional é escolher os meios que vão levar ao alcance dos fins.
Isso é ser racional dentro do campo da administração. Entende? Então, por que eu estou falando para vocês qual que é a primeira diferença que faz? Agora vejam, pessoal, peguem essa definição e vejam se faz sentido você chamar de racional uma decisão que, por exemplo, vai levar a empresa a perder, por exemplo, lucro. Não faz sentido. Mas lá na reunião onde o gestor tomou aquela decisão, ele falou, não, porque o mais racional é fazer isso. E aquela decisão levou a empresa a ter prejuízo. Portanto, essa decisão não é racional. Ela não foi racional, porque ela não atingiu o fim. Né? Porque o fim da empresa não é ter prejuízo. Entende? Então, vejam a primeira diferença que faz. Quando alguém virar e falar para você, não, vamos fazer isso porque é o mais racional a se fazer, a primeira coisa que você tem que pensar é, bom, peraí, isso que essa pessoa está dizendo vai levar ao alcance do objetivo que a gente pretende aqui? Pode parecer uma pergunta óbvia, mas muita gente não se faz. Por quê? Porque não tem o conceito de racional na cabeça. Se você tem o conceito de racional como ser racional é ser inteligente, você pode não fazer essa crítica. A pessoa vai virar e falar para você, ah, não, vamos fazer isso porque é o mais racional. Você de fato, é o mais inteligente a se fazer. Porque você não conhece a definição conceitual de racional no campo da gestão. Então, a pergunta que você precisa fazer quando alguém apresentar esse argumento não é assim, ah, esse de fato é o mais inteligente. É, bom, tá, isso que você está falando para ser racional tem que ajudar a gente a alcançar o que a gente pretende. E pelo que você está falando, muito possivelmente a gente não vai chegar lá. Portanto, isso que você está dizendo não é racional. Porque o conceito de racional não é ser inteligente na administração. Tá certo? Então é isso, pessoal, tá? Esse é o conceito central do texto. Tudo que depois o Pereira discute é em torno dessa argumentação, dizendo que na administração, na gestão, ele fala no texto também, na economia, ser racional não tem nada a ver com ser inteligente, objetivo, quantitativo, técnico, não é isso. Ser racional em administração é escolher os meios que vão levar ao alcance dos fins que se pretende. É isso que é ser racional. Bom, essa definição tem 3 implicações importantes que vocês precisam entender, pessoal. Tá? Então, partindo do princípio de que essa é a definição na administração, na gestão, e que nós, como administradores, precisamos agir sobre ela com base nela. Né? Então, vamos agora começar a analisar as consequências dessa compreensão. Né? A primeira que o Pereira diz para nós é que os meios só serão considerados racionais se, além de atingir o fim, eles também forem socialmente aceitos. O que é socialmente aceitos? Que significa que toda a sociedade civil tem que aceitar aquela decisão sobre como atingir o fim? Não. É aquilo que a gente viu lá na aula do Morgan sobre culturas. Toda organização não é uma subcultura? Portanto, toda organização é uma subsociedade. Então, quando o Pereira fala que os meios têm que ser socialmente aceitos, é que as pessoas envolvidas na escolha daquele meio sejam 2 pessoas dentro de um departamento, sejam 10 pessoas de 3 departamentos, seja a empresa inteira, seja o bairro, seja a cidade, não interessa. Todos esses são níveis de sociedade que a gente tem. Então, não interessa 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, uma cidade. Esses meios escolhidos têm que ser socialmente aceitos. Né? E vocês vão ver a importância disso quando a gente for falar de ação empresarial racional. Mas essa é a primeira característica que o Pereira diz para nós. Olha, ser racional é escolher os meios para atingir os fins. Mas primeira coisa que você precisa fazer para escolher bem os meios, eles têm que ser socialmente aceitos. Eles têm que ser aceitos e tidos como viáveis e racionais também por todos os envolvidos naquela decisão. Né? Então, esse é o primeiro atributo. Segundo atributo desse conceito de racional é que é assim, pessoal, você só consegue saber se o meio foi racional quando os fins forem atingidos. Você nunca consegue ter 100% de certeza sobre a racionalidade de uma decisão
se você não consegue aferir a consequência daquela decisão. Enquanto a consequência não acontece, ou enquanto o objetivo não é atingido, você não pode falar que essa decisão é racional. Por quê? Porque ela só será racional se o fim for atingido. Porque se o fim não for atingido, ela vai deixar de ser racional. Porque o que é racional? Não é a adequação do meio ao fim? Se o fim não foi atingido, significa que o meio não foi adequado. Entendem? Então, aqui vocês começam a entender, por exemplo, por que a administração não é uma ciência exata. O que é administração, pessoal? Que a gente vai ver na última aula. E vocês vão ver como é fantástico a compreensão teórica sobre a administração. Que, entre outras coisas, vocês vão ver que o ser administrador é ser racional. O que faz a administração, pessoal? O que faz um administrador dentro de uma empresa? Ele está o tempo todo escolhendo meios para atingir fins. Não é? Então, vocês vão se formar, sejam vocês... Isso acontece não é só no nível de gestão, não. Você pode ser um trainee, um estagiário. Vão ter coisas que vão ser você que vai escolher o meio para atingir aquele fim. Então, a noção de racional ela acontece o tempo inteiro em todos os níveis de cargo, de atuação da empresa. E por que eu estou falando isso? Porque se a gente só consegue aferir a racionalidade desses meios quando os fins são atingidos, é isso que faz com que a nossa ação não seja exata. É isso que faz com que a nossa ciência, a ciência administrativa, a profissão que vocês estão aprendendo, seja uma ciência social aplicada. Porque nós tomamos decisões que nós só vamos saber se elas são efetivas ou não no futuro. Pode ser amanhã, pode ser daqui 1 minuto, pode ser daqui 1 segundo, pode ser daqui 10 anos, não interessa, mas é no futuro. Não é, por exemplo, como na matemática. Você faz um cálculo e você tem um resultado imediato e esse resultado, dependendo do tipo de matemática e tal, mas em geral, é um resultado absoluto. A não ser que a gente esteja falando de estatística e probabilidade. Mas no campo da matemática, por isso ela é uma ciência exata. As decisões, os raciocínios, os conceitos e assim por diante, eles são auto-observáveis. Se você quer saber se 1 mais 1 é 2, você soma, 1 mais 1 é 2. E não tem o que fazer. Você vai saber o resultado ali na hora. Agora, para você saber se de fato o market share da empresa vai aumentar daqui a 5 anos, o que você precisa fazer? Esperar 5 anos. Entendem? Então vejam como a natureza da administração sai do conceito do racionalismo. Estão vendo como esse conceito é central e importante para vocês entenderem o que é a profissão? O que é a atuação do administrador? O que vocês vão fazer na empresa quando vocês saírem daqui, pessoal? Vocês vão escolher os meios para atingir os fins. É isso que vocês vão fazer o tempo inteiro. Porque essa é a nossa profissão. Quem já ouviu falar, não, o administrador é quem tem que racionalizar a produção. Né? O administrador é aquele profissional que racionaliza o uso dos recursos. Né? O administrador é aquele que racionaliza os processos dentro da empresa. Então, peguem agora todas essas frases que eu falei e substituam racionalismo por essa definição que vocês estão aprendendo agora. Então, o que é o administrador racionalizar a produção? É definir os melhores meios de produção para atingir os resultados, as metas que aquela empresa tem. Entendem? Então, ser racional é o coração da administração. Nós nascemos para isso. O primeiro administrador que tentou racionalizar tudo foi o Taylor. O que o Taylor fazia? Ele racionalizava tudo. Né? Ele racionalizava o processo, a seleção, a produção, o transporte das coisas. O que o Taylor fazia? Ele queria escolher sempre o melhor meio para produzir com menos. E o que é isso? É racionalizar a coisa. Entende?
Aí a Patrícia fala, então não tem como saber se uma decisão foi racional no momento das decisões dos meios? Exato, não tem. O que acontece, né, para que vocês não fiquem desesperados? É claro que a gente tem métodos hoje, né, para estimar a chance da gente alcançar aquele objetivo. Entendem? Não é que quando você toma uma decisão sobre o meio, você sempre vai tomar uma decisão às cegas, porque afinal de contas eu só vou poder saber lá ao final. Tá? Na prática, você vai fazer, por exemplo, a gente quer dobrar o nosso share daqui a 5 anos. Né? Como que eu faço essa projeção? Eu pego o meu share dos últimos 10 anos e vejo se é possível em 5 anos dobrar. Então, eu tenho um cálculo estatístico por detrás, percebe? Então, não é que sempre você só vai saber 100% ao final. Quando você toma a decisão, você sempre vai ter uma estimativa de que aquilo é certo, de que a decisão é a mais correta, com base na história, com base nos dados, com base nas orientações que a gente tem. Não interessa, são vários os meios que você tem para verificar e para estimar uma certa segurança de que se a decisão que você está tomando, de fato, vai ser efetiva lá no fim. Tem como fazer isso. Só que, assim, veja, mesmo que a gente tenha 80% de estimativa, ainda vai ser só 80% de estimativa. Entende? Nunca vai ser algo 100%. Poxa, posso chegar a 95%. Ótimo, mas ainda não é 100%. Vai ter 5% ali que vai ter uma possibilidade, uma probabilidade daquele meio escolhido com 95% de intervalo de confiança não dar certo. Então, entende, Patrícia? Esse é o conceito. Tá? Não é que é um chute no escuro, não é isso. Tá? Mas é chamar a atenção para que a decisão de fato racional ela não tem uma previsibilidade de 100%. A gente só vai conseguir aferir se o fim for atingido ou não. Aí, lá no final de 5 anos, né, eu chego, faço um balanço, falo, então, aumentamos, dobramos o nosso market share. Portanto, as escolhas que a gente fez ao longo desses 5 anos, de fato, foram racionais. Então, esse é o segundo atributo do conceito, pessoal. O primeiro é que os meios têm que ser socialmente aceitos. O segundo é que a gente só sabe sobre a racionalidade de fato dos meios ao final do processo. E o terceiro atributo, que é o mais interessante porque traz à tona muita coisa que eu já falei aqui para vocês ao longo da disciplina, é que é o seguinte: ser racional é um atributo só dos fins. Nós nunca podemos, no contexto que a gente vive hoje, discutir se o fim é racional na administração. Nós só podemos discutir os meios, a racionalidade dos meios. Para atingir um determinado objetivo, eu tenho 10 opções. Isso a gente pode discutir. Mas a racionalidade dos fins, eu não posso. Vocês têm ideia por que dentro de uma empresa, de uma organização, pública ou privada, a gente não discute a racionalidade dos fins? Vocês saberiam me dizer por que a gente não pode discutir a racionalidade dos fins de uma organização ou de uma empresa? Alguém tem alguma ideia? Professor, Sim. talvez porque os fins não tem como a gente prever 100% racionalmente. Certeza que tem, pelos meios racionais, dá para estimar também que tem alguma variável aí. Não. O Vitor também aqui falou fatores que não se pode controlar, um pouco aí na mesma linha. Né? Mas não é por causa disso, pessoal. Não é porque você não consegue estimar, né? Não é. Isso, o Gabriel já deu um ensaio de resposta. Fim racional não poderia ser aquele que vai manter a organização saudável, funcional, produtiva, etc. Exato, esse é um fim racional. E qual é o fim racional de toda empresa? Eu não quero falar o restante da palavra, porque existem outros sistemas. Mas vocês já vão conseguir entender a partir da minha pergunta.
Fim racional é aquele fim que leva a organização a ser produtiva, rentável, funcional. E qual que é o fim de 100% das empresas e organizações públicas e privadas no contexto capitalista? É o lucro, né? Exato. Então, por isso que não se discute os fins. Entendem? Por quê? Porque o fim é dado. Entenderam? Então, vejam aqui mais uma vez, e por isso que eu estou dizendo, esse atributo do conceito evoca muita coisa que eu já falei para vocês. É por isso, pessoal, que a gente não consegue entender a administração plenamente sem entender o capitalismo. É impossível. A gente pode ter uma compreensão muito boa, podemos chegar a entender muito o que é administração, o que é gestão, mas sem discutir o que é o sistema socioeconômico, onde tudo isso está inserido, é impossível a gente conseguir compreender. Por quê? Porque vão ter coisas que só existem na administração porque é o sistema capitalista que a gente vive. E se fosse outro sistema, ele também imporia essas coisas, entendem? Então, não falo nem em tom de crítica, óbvio, né? Eu estou falando que é uma observação. Se fosse um sistema mercantilista, o sistema mercantilista também ia colocar outras obrigações que a gente não poderia discutir, porque são coisas inerentes ao sistema. Entendem? Então, é por isso que eu falo para vocês, é impossível, pessoal, vocês conseguirem compreender plenamente o que é administração, o que é ser um gestor, o que é tomada de decisão, o que é mercado, o que é concorrência, enfim, é impossível vocês entenderem sem vocês terem uma base de capitalismo. Porque é dentro do capitalismo que a administração nasceu, cresceu e se desenvolve para atender a algumas demandas do capitalismo. Por exemplo, o lucro. Então, por isso que a gente só pode discutir a racionalidade do meio, porque o fim é sempre o mesmo, em todas as empresas. Entendem? Seja, inclusive, uma organização pública. Eu já falei isso aqui para vocês. O Estado brasileiro é um Estado capitalista. Então, as organizações públicas do Brasil também são capitalistas. Lá, há só uma adaptação de conceitos, né, de termos. Então, em organização pública não se fala em lucro, se fala em excedente de recurso. Né? Por quê? Porque ela, em um contexto capitalista, ela precisa ter excedente de recurso para sobreviver. Entendem? Mas tudo, pelo menos no mundo ocidental, né, tirando Cuba, que está aqui, do lado ocidental do planeta, eu não conheço, talvez esses outros países menores aqui da América, né, Honduras, tal, não sei, nem lembro quais os sistemas dele, mas onde quer que haja o capitalismo ou um sistema socioeconômico implementado, não se discute a racionalidade dos fins, porque os fins vão ser sempre definidos pelo próprio sistema. Se você trabalhar numa organização pública, você vai ter que dar excedente de recursos para aquela organização. Se você trabalha numa organização privada, você vai ter que dar lucro. E se você é o gestor e o responsável por fazer isso acontecer, você precisa entender o que é ser racional. Porque é isso que você vai estar fazendo o tempo todo. Entenderam, pessoal? Então, vejam aqui só um início, tá? Já de 3 grandes diferenças que a compreensão da noção de racional proposta pelo Pereira já coloca para nós. Primeiro, uma definição que pouca gente conhece. Segundo, uma definição da administração, da gestão, da economia, ou seja, uma definição nossa, que não é da psicologia, da biologia e tal. Né? Terceiro, ser racional nesse contexto é escolher os melhores fins para atingir, os melhores meios para atingir os fins. Né? Quarto, essa definição tem 3 atributos básicos. Para eu escolher os melhores meios, esses meios, além de serem efetivos, ou seja, levarem ao alcance do objetivo, têm que ser socialmente aceitos. Segundo, eu só vou conseguir ter 100% de certeza se o meio é racional ou não quando chegar ao objetivo, ou a hora de apurar o objetivo, ou alcançar o objetivo. Terceiro, racional é só atributo dos meios, porque o fim é o mesmo para todo mundo. Então, vejam,
Dito em outras palavras, todo mundo tem o mesmo objetivo, que é lucrar, não tem? Então, por que empresas do mesmo ramo escolhem caminhos diferentes para chegar no mesmo objetivo? Porque eles podem discutir. Isso eles podem discutir. Então, a Honda vai escolher caminhos diferentes para atingir o lucro em relação à Toyota, porque os meios são discutíveis. Eu posso escolher um melhor caminho, X, Y, Z, de acordo com o meu contexto, com o meu cliente, com o meu produto, não interessa. Então, o atributo de racional, a discussão é válida apenas para os meios, porque o fim é sempre o mesmo. Tá? Então, como eu falei, leiam Adam Smith, leiam sobre o capitalismo, né? Porque tudo isso aqui, a gente falou na última aula, né? É tudo resultado de texto seminal, pessoal aí da filosofia, né, que estuda. Bom, pessoal, então esse, como eu falei, esse é o grande, esse é o principal conteúdo desse artigo. Tá? O que é racional, quais são os atributos e as consequências. Depois o Pereira vem apresentando outras reflexões sobre o termo racional, um pouco como eu falei, para ampliar a compreensão das pessoas. Né? Então, se nós entendemos que, de fato, racional é só escolher o melhor meio para atingir o fim, o que isso significa? Bom, significa algumas coisas, além das que a gente já viu. Né? Significa que técnicas tradicionais de gestão podem dar certo também. Porque vejam, pessoal, a definição é, não está escrito para ser racional, você tem que escolher um meio moderno para atingir o fim. Você tem que escolher um meio tecnológico para atingir esse fim. Não, é escolher um fim possível. Seja esse fim tradicional, novo, tecnológico, arcaico, não interessa, pessoal. Entende? Então, comecem a entender isso. Esse raciocínio vocês vão encontrar muito no Max Weber. Né? Comecem a entender, é isso que vem, é daí que vem um pouco essa coisa que o pessoal fala que administrador tem que ser neutro. Mas não é a noção de neutro, é sem opinião. Porque a opinião do administrador é sempre assim, cara, isso vai levar a gente a alcançar o nosso objetivo? Vai. Então, essa é a decisão correta. Lógico, né? Nem preciso falar, mas só reforçando, não estou falando aqui que os fins justificam os meios, tá? Tudo que a gente vai fazer tem que ser dentro da legalidade. Né? Mas muitas vezes você vai para um campo de gestão, né, uma discussão de gestão, e as pessoas estão discutindo 4, 5 opções que todas elas vão levar ao resultado que se espera. Só que elas não conseguem perceber isso e elas ficam defendendo aquela que ela acha que é melhor. Um administrador que sabe o que é o conceito de racional e chega numa reunião dessa, o que ele fala? Gente, essas 4 ou 5 opções vão levar a gente ao objetivo. Portanto, tanto faz. Entendem? Para o administrador não interessa o tipo da decisão. O que interessa é alcançar o objetivo. É ser, de fato, racional. Portanto, ações tradicionais são consideradas. Eu tinha aqui um exemplo, era um slide muito antigo, eu já chequei esse slide, não é esse aqui, e eu também estava com pouco tempo aqui para procurar, mas só para ilustrar aqui essa questão do tradicionalismo, teve um slide de uma das turmas que eu colei uma notícia verdadeira que saiu, acho que lá de Santa Catarina, né? Óbvio que não é um exemplo muito bom, né, do ponto de vista da legalidade, mas mostra como métodos tradicionais podem ser extremamente racionais, né? Que era o pessoal, né, mandando celular para dentro da cadeia por meio de pombo-correio. Né? Então, o pombo-correio foi talvez uma das primeiras tecnologias que o ser humano inventou para transmitir mensagem. Né? O que eles faziam? Eles costuravam umas roupinhas para os pombos e essa roupinha tinha um bolso. Aí o cara dentro da prisão tinha uma comida que o pombo estava acostumado a comer e alguém soltava aquele pombo perto do presídio, esse pombo saía voando e ia parar lá dentro do presídio com o celular do cara porque ele sentiu o cheiro da comida que a pessoa tinha lá já combinado. Então vejam, um método extremamente tradicional, como eu falei, só excluam a parte ilegal, tá? Mas que atingiu o objetivo. Entendem? Um método arcaico
e que justamente por ser arcaico, ele foi racional. Por quê? Porque não tem radar de pombo, correio. Quem que vai ficar imaginando hoje que as pessoas vão mandar pombo correio para dentro da prisão? Se imaginasse, ia ficar cuidando, olhando e tal, mas justamente por ser um método tão arcaico, foi o método mais racional. Entendem? Então, essa compreensão do termo, o Pereira chama a nossa atenção para que a gente quebre esses paradigmas. Métodos que são tradicionais, antigos, até ultrapassados, em determinado momento, podem ser o método mais racional que a gente vai ter. Não precisa ser só o que é novo, o que é tecnológico, o que é de ponta. Não precisa. Às vezes um método, justamente por ser ultrapassado, que ninguém vai estar olhando, a gente vai usar ele e vai alcançar o objetivo. Tá? Então, quebrem esse paradigma. Métodos tradicionais, dependendo do momento, podem ser tradicionais, podem ser racionais. Outra coisa importante para falar sobre o racionalismo, pessoal, é a questão da intuição. Né? Por quê? Isso aqui talvez seja o que as pessoas mais têm dificuldade, não de compreender, mas, na verdade, de aceitar, porque é um raciocínio lógico que faz sentido. Por quê? Como eu falei para vocês, no geral, as pessoas têm uma noção de racional, que é aquela noção que vem da psicologia. Né? Então, ser racional é alguém dotado de inteligência, que toma decisões frias, né? E vejam que essa definição que vem da psicologia não inclui a intuição. É impossível você tomar uma decisão de modo intuitivo e essa decisão ser racional, nessa definição que as pessoas têm. Né? Por quê? Porque ser racional é justamente o oposto de ser intuitivo. Ser racional é ser programado, né? Ser proposital, propositivo, né? Ser inteligente, ser dotado de intenção. Por outro lado, ser intuitivo é uma coisa que você faz, às vezes, até sem intenção de atingir aquele objetivo. É um chute, é um feeling, é um achismo. Então, esses conceitos, em geral, não se misturam quando o conceito de racional é aquele que vem da psicologia. Vejam como agora esse conceito da administração, pessoal, ele abre margem para a intuição do administrador. Por quê? Porque ser racional não é escolher um meio para atingir um fim? É isso. Bom, então se essa é a definição, eu posso escolher o melhor meio por sorte. Não posso? Eu tenho lá 3 caminhos, né, possíveis para a nossa empresa. Eu posso tirar no par ou ímpar, e essa minha decisão por meio do par ou ímpar, se for uma decisão que levou ao alcance do objetivo, vai ser uma decisão racional. Apesar de ter sido, na origem, uma decisão intuitiva. Então, estão vendo como é um tipo de compreensão da realidade que amplia as nossas possibilidades de ação como administrador. Entendem? Então, a gente passa, por exemplo, a poder valorizar decisões intuitivas dentro da administração. Poxa, eu não tenho muitos dados, né? A gente está numa situação completamente inesperada. Imaginem a pandemia, né? Os desafios que a pandemia colocou para 100% das organizações. Alguém ali tinha uma receita de como enfrentar essa pandemia? Se alguém falar que tinha, está mentindo. Então vejam, pessoal, vocês acham que a intuição não jogou um papel fundamental nesse cenário pandêmico que as empresas viveram, onde ninguém tinha receita para enfrentar o problema, ninguém tinha noção do que estava acontecendo? Como que, se eu não sei o que está acontecendo, se eu não tenho modelos anteriores para poder fazer uma estimativa, uma previsão estatística, eu não tenho nada. Como eu vou tomar decisão se eu não puder ser intuitivo? Ou seja, eu poder juntar partes da realidade que eu consigo observar com parte da realidade que eu construo na minha cabeça, que eu acho que é, com base na minha experiência, nos dados, enfim, mas é uma coisa que eu acho que é daquele jeito. Então, nessa noção de racionalismo, isso pode ser feito.
Nessa noção de racionalismo, isso faz parte da gestão. A intuição do administrador pode ser tão racional quanto uma tomada de decisão com base em um cálculo matemático. Porque eu posso tomar uma decisão com base em cálculo matemático e não atingir o meu fim. Mas eu posso tomar uma decisão tirando um par ou ímpar e essa decisão atingir o fim. E o contrário também é verdadeiro. Estou só ilustrando aqui os extremos. Né? A gente apostar numa decisão matemática, prevista, tal, e por algum acaso chegar lá aquilo não se cumprir. Né? Ao passo que eu posso tomar uma decisão intuitiva e tudo acontecer a partir dessa decisão intuitiva. Entendem? Então, vejam como isso amplifica a nossa compreensão, a nossa margem de atuação, né? E assim por diante. O Gabriel fala aqui, mas uma decisão arriscada pode ser considerada racional? Porque, em tese, uma decisão racional também busca a minimização das perdas, o que entra em confronto com a ideia de decisão arriscada, ou não. Exato. Então, aqui, Gabriel, a gente volta à ideia de que, assim, a decisão, seja ela arriscada ou não, a gente só vai saber se ela é racional no fim, cara. Entende? Não é o risco da decisão que ameaça ela ser racional ou não. É claro que a gente pode estar falando, você deve estar chamando a atenção para o fato da adesão ser arriscada. Sim, a adesão é arriscada, portanto, há maiores chances da gente não atingir os fins. Né? Mas uma decisão que tem um risco calculado, né, ela pode ser considerada racional se ela atingir o fim lá no final. Entendem? Então, ela pode ser arriscada, ela pode ser pouco arriscada, pode ser muito arriscada, pode ser uma decisão certeira, que a gente já sabe o que vai acontecer, pode ser uma decisão 100% incerta, que a chance é 50%, 50-50, não interessa o nível de risco assumido. Entende? O que interessa é se aquela decisão vai levar ao alcance do objetivo ou não. Né? E, claro, tem um outro elemento aqui que você fala, né, que a adesão racional busca a minimização das perdas. Né? Isso também entra. Tá? Eu só não dou muita... Isso o Pereira fala, tá? A adesão racional tem que ser aquela que, além de atingir, minimiza perdas e tal. Né? Eu só não entro muito em detalhes, porque eu acho que isso é um conceito que mais atrapalha do que ajuda na compreensão. Tá? O importante é saber que são meios adequados para atingir fins. Né? E aí, claro, dentro de um contexto capitalista, esse meio adequado, além de atingir o fim, todo mundo vai querer que seja, né, o menos custoso e assim por diante. Vem a noção de efetividade, eficiência e assim por diante. Né? Então, não sei se eu entendi bem a sua pergunta, Gabriel, mas não é a noção de risco da decisão. Tá? A adesão arriscada pode ser considerada racional, sim. Não é... Estarmos tomando uma decisão arriscada não é irracional por si só. Nossa, mas a gente está tomando uma decisão muito arriscada. Será que isso é racional? Se atingir o fim, é racional. Entende? Claro que aí eu posso detalhar, né? Em termos de gestão, na prática, o que eu recomendaria? Trabalhar com o que chama de risco calculado. Né? Então, é como eu falei para vocês, não é um tiro no escuro a decisão racional. Tá? A Patrícia havia perguntado isso. Não é que, então tá bom, significa que eu sempre vou... Não. Na gestão, na vida real, né? Peguem aí, por exemplo, as empresas de investimento. Todas elas calculam uma probabilidade associada àquela ação subir. Entende? Então, eles têm lá o histórico do papel dos últimos 10 anos, eles colocam aquilo dentro de um programa de computador, vai falar, nesse ano, que vai contemplar todas as variáveis. E vai falar, olha, dado esse passado, tem 90% de chance do futuro ser assim. É uma decisão arriscada. Não se sabe. Tanto que a Bolsa acho que é um bom exemplo, porque muitas vezes não acontece. Mas não é por causa do risco que ela foi irracional. Ela poderia continuar sendo tão arriscada quanto, e se ela atingisse lá o lucro, né, o lucro esperado, tal, ela seria racional. Tá? Então, pessoal, é basicamente isso, né, que vocês precisam se atentar, entendeu? Vejam como a compreensão de um conceito diferente, nova, abre muitas portas de raciocínio. Né? Amplifica a nossa atuação e o nosso pensamento. Tá? Bom,
E aí, o que acontece, pessoal? Até aqui, o Pereira vem discutindo uma racionalidade, ainda que ele não chama de racionalidade empresarial. Tá? O que é a racionalidade empresarial? É aquela de dentro mesmo da empresa. Estou dando exemplos aqui e tal, mas no texto ele vem até aí discutindo como se fosse assim, uma racionalidade plena, tá? Sem ser uma racionalidade dos negócios. Por quê? Porque dentro dos negócios existe uma racionalidade que ele chama de ação empresarial, que é aquilo que a gente falou. Quando a gente está dentro de uma empresa, já existe um objetivo a ser atingido. Então, eu não tenho como escolher o fim. Até então, o Pereira vinha falando de coisas livres, em termos de racionalidade. Eu posso escolher o fim da minha vida, né? Então eu escolho o meio, mas dentro da empresa não se discute o fim. Portanto, a racionalidade também vai ser subordinada a essa noção. Por isso, a racionalidade empresarial. Né? E aí, o que é a racionalidade empresarial? Para chamar a atenção de vocês para aspectos mais extremos para que vocês entendam. A racionalidade empresarial é aquela que considera racional demitir 6.000 pessoas da empresa que foi acusada de trabalho escravo lá da represa hidrelétrica de Jiraú, como vocês viram na aula do Morgan. Entende? Então, aquilo é uma ação empresarial racional. Por quê? Porque agora a lógica de racionalidade vai estar subordinada aos interesses da empresa. E eu estou falando isso aqui só para clarificar mais ainda vocês. Né? Então, saibam, quando vocês estiverem fazendo a gestão de uma empresa, o fim já é dado. Portanto, você vai escolher os meios para atingir aquele fim dado. E você pode escolher um meio que é demitir 6.000 pessoas, por exemplo. Entendeu? É aqui que a gente começa a ver, né, a distinção entre o que a gente fala, o que é legal e o que é moral. Por quê? Porque, por exemplo, é legal a empresa demitir 6.000 pessoas do ponto de vista da lei? É legal, ela pode fazer isso. Mas é moral ela fazer isso? Não, isso já não é. Não é moral. Né? Ela vê na demissão das pessoas um modo de gestão, principalmente na situação. Não sei se vocês lembram, ela demitiu 6.000 pessoas porque estava sendo acusada de trabalho escravo por essas pessoas. Como que se resolve isso? Dentro do raciocínio da racionalidade empresarial, corta essas 6.000 pessoas que a gente resolve o problema. A gente pode fazer isso, do ponto de vista da lei é permitido, e essa é a nossa racionalidade. Vocês estão entendendo, pessoal? Então, por isso que dentro da empresa, vocês precisam entender o que é administração desse ponto de vista, para vocês entenderem a profissão. Por isso que quando você for um gestor, você for um escolhedor dos meios, né? Quando você estiver numa empresa contratado para falar esse meio é melhor que aquele para a gente atingir aquele fim, saiba que as suas escolhas vão ser escolhas empresariais. Empresariais. Entende? Como eu falei, não estou criticando. Não estou nem falando em tom de crítica. É mais em tom de emancipação de vocês mesmos, para vocês entenderem a realidade do trabalho. Porque, para a empresa, aquilo é o racional a se fazer. Cara, é muito problema. 6.000 pessoas. Nós vamos enfrentar todo mundo na justiça como funcionário, vamos demitir todo mundo, eles já passam por um outro status, a gente ainda vai receber denúncia e vamos responder na justiça, mas não como mais funcionário. A gente paga todo mundo, contrata todo mundo de volta, a empresa continua gerando lucro até para a gente poder dar conta de pagar o que a gente vai ter que pagar. Entenderam a jogada da Jiraú, da empresa hidrelétrica? É demitir todo mundo para manter a empresa funcionando, para ela gerar lucro, para ela conseguir lidar com o problema. Entenderam? Então, essa é a racionalidade que está por detrás do pensamento empresarial. Entende? Então é isso é administração, pessoal, é ser racional. Né? E aí, resumindo, né? Então, ação empresarial. Deixa eu ver aqui uma pergunta, né? A Patrícia fala, mas decidir na legalidade, igual o exemplo dos funcionários, não afeta o fim? Ficar com a imagem ruim? Exato, afeta. Mas entenda, essa demissão em massa da Jiraú
qual era o objetivo dela? Era melhorar a imagem? Não era melhorar a imagem, até mesmo porque ela sabia que a imagem já estava comprometida. O objetivo da demissão em massa da Giraú foi reduzir os prejuízos financeiros. Entende? Por quê? Porque a questão da imagem já estava dada, já saiu na imprensa, essa tomada de decisão piorou ainda mais, mas o objetivo não era esse. O objetivo era reduzir os gastos com ações judiciais. E esse objetivo foi atingido. Entendeu? Então, por isso a decisão foi racional. Tá? Então, pensem a racionalidade da decisão em função do fim que se deseja. Tá? E não... Porque a pergunta é pertinente por quê? Mas não afetou a imagem dela? Não parece que foi uma decisão burra, porque ela mesma está dando um tiro no pé? Sim, aparentemente sim, porque para a imagem é muito ruim, mas você não sabe o tamanho do problema que ela tinha ali. O problema que a Giraú tinha poderia, por exemplo, fechar a empresa. Enquanto que um arranhão na imagem é ruim momentaneamente, mas com uma boa ação de marketing, daqui a um ano a gente recupera. Você entendeu? Então, o objetivo inicial ali era manter a empresa viva. Com um arranhão na imagem, com alguma coisa, mas a imagem a gente resolve depois. As pessoas têm memória curta, inclusive no Brasil, né? Basta colocar ali um ano de propaganda falando que a Giraú é ambientalmente responsável, que ela refloresta, acabou. As pessoas nem lembram mais disso. Tá? Então, o objetivo final ali não era a imagem, era realmente reduzir prejuízos financeiros. Tá? E por isso a demissão atingiu o objetivo e foi racional. Né? Então, isso é racionalidade empresarial, pessoal. Esse é o conceito de racional que vocês, como administrador, precisam ter e precisam exercer, precisam praticar na profissão de vocês. Não é o conceito de racional da psicologia, da engenharia, da biologia, né, que diz que racional é ser inteligente ou dotado, né, de faculdade superior, ou desprovido de emoção, ou ser racional é ser objetivo e quantitativo. Não é nada disso, pessoal. Na administração, ser racional é conseguir escolher os meios que vão levar ao alcance dos fins. Não interessa como, lembra, não interessa desde que seja legal, tá? Quando eu falo não interessa, é só para falar, pode ser intuitivo, pode ser tradicional, pode ser um chute. Então, assim, não interessa como você escolhe o meio. O que importa é se o meio escolhido vai atingir o fim que se pretende. Isso é ser racional em administração. É isso que vocês vão encontrar no mercado de trabalho como demanda para vocês. Se você for um administrador atuando em uma empresa, a empresa vai exigir que você escolha os melhores fins, os meios, para atingir os fins que ela vai te passar. Não é você que vai falar o fim é esse. Tudo que você falar ali vai ser sempre para levar o lucro. O que você vai poder escolher como administrador, e isso é o que a gente vai ver na última aula, isso é fazer gestão. O que você vai poder fazer como administrador é a gestão, que é o quê? É a escolha dos meios. Você vai estruturar os meios, né? Vai fazer projeto, enfim, métodos quantitativos de decisão, para escolher o meio. É isso, pessoal. Não é nada além disso. É isso que é a profissão de vocês, é por isso que a administração é uma ciência social aplicada, não é uma ciência exata, porque nós só conseguimos apurar os resultados das nossas decisões ao final, né? E a nossa profissão é uma profissão cujo racionalismo, por exemplo, passa pela intuição. A gente considera possível alguém ser racional e intuitivo ao mesmo tempo. Tá? Então, é como eu disse, é essa a noção, essa a ideia, esse é o conceito que é importante vocês levarem para a profissão de vocês, né? Porque é o conceito mais ajustado, é o conceito produzido pela nossa área e discutido dentro do campo da administração. Tá? Pessoal, e é isso então, por hoje, pelo menos aqui da minha parte, né? Queria aí saber de vocês se tem mais alguma dúvida, além das que foram aqui para o chat, né? Alguma consideração, alguma coisa para a gente poder encerrar a aula de hoje. Tudo tranquilo? Beleza, então. Pessoal, então é isso, né?
mais um conteúdo aqui da disciplina, né? Então, a gente deu conta aí de mais um texto, né? Mais um conceito, mais um tópico em administração, que é a noção de racionalismo, tá? Então, a gente se encontra aí na próxima quinta-feira, né? Depois de amanhã, dia 24, para dar sequência no conteúdo, tá bom? Pessoal, boa noite para vocês, um bom descanso, né? E até quinta-feira. Tchau, tchau.